você ou seu cliente tem dores no quadril, nesse vídeo eu vou te mostrar o que pode estar gerando essas dores e o principal, 5 exercícios para você reduzir esses desconfortos. Olá, eu sou o professor André Albuquerque, mestre em biomecânica, e nesse vídeo eu vou te dar detalhes sobre a articulação do quadril, problemas relacionados e o causadores nessa articulação, quais são os sintomas e principalmente exercícios para fortalecer essa articulação, os músculos que aqui estão e permanecer com a articulação mais saudável. Se você gosta desse tema ou se você tem dores no quadril ou pessoas que têm dores no quadril, compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que a gente está sempre passando mais informações sobre a biomecânica e sobre exercícios específicos, inclusive relacionados a alguma patologia. A articulação do quadril, um dos problemas mais frequentes que acometem a articulação do quadril é a artrose do quadril. E a artrose nada mais é do que um desgaste dessa articulação ao longo do tempo, ou seja, todo mundo sofre um processo de artrose. Ao longo dos anos, nós vamos desgastando a nossa articulação, que por sinal foi feita para durar muitos e muitos anos, mas alguns detalhes, de repente alguns detalhes anatômicos, alguns impactos desnecessários ou algumas atividades desnecessárias, vamos chamar assim, elas podem aumentar esses processos de desgaste. E é isso que nós vamos ver, inclusive, nesse vídeo. Uma condição muito frequente que gera um desgaste maior nessa articulação são algumas possibilidades ósseas, seja do seu acetábulo, seja do seu fêmur ou do seu colo do fêmur, mais especificamente, podem gerar um desgaste mais prematuro. Então, se você tem aí, já está na fase adulta, 30, 40 anos, é comum, muitas vezes, nessa idade, acontecer de você começar a ter as primeiras dores. Ah, mas eu não tinha na minha adolescência. Claro, o processo de desgaste, ele acontece ao longo do tempo. Então, você precisa, às vezes, só ao longo do tempo que você vai gerando algum tipo de desgaste nessa região. E veja só, quando eu falo de desgaste, o desgaste está principalmente relacionado às cartilagens. E aqui nessa região do quadril nós temos o labrum do acetábulo. Labrum vem de lábio do acetábulo. Que assim como outras estruturas que nós conhecemos, por exemplo, os meniscos no joelho ou lábio glenoidal na articulação do ombro, são estruturas que nos favorecem algumas situações aqui na articulação. Por exemplo, uma delas é melhorar a congruência articular. Esse lábio glenoidal, ele permite que você tenha, inclusive desse lado aqui nós conseguimos enxergar em partes, né? Porque aqui a gente tem ligamentos, então a gente não consegue observar tão bem, mas nós temos um lábio glenoidal que faz com que a articulação ela deslize de forma mais congruente, né? De forma mais anatômica, vamos dizer assim. Além de ela, obviamente, proteger essa articulação, facilitar a lubrificação dessa articulação e melhorar ali as questões relacionadas ao impacto. Mas por muitas vezes nós podemos desenvolver durante a adolescência ou durante algumas patologias ou de maneira genética mesmo, algumas deformidades ósseas ou algumas possibilidades ósseas diferentes que fazem com que esse contato do fêmur no acetábulo ele não se deslize tão adequadamente, de maneira tão leve ou de maneira tão limpa, vamos dizer assim. E esses problemas são relacionados então, né, esses tipos de possibilidades ósseas, eles estão relacionados ao impacto fêmuro-acetabular e esse impacto ele pode ser de 3 maneiras específicas, 3 tipos de impacto. O primeiro deles é o impacto do tipo CAN, que eu vou mostrar agora para vocês. É o impacto onde nós temos uma cabeça tão esférica do fêmur, ou seja, inclusive vou colocar aqui uma massinha de cor diferente nessa região, onde dependendo da movimentação, e essa movimentação ela em grande parte das vezes, ela acontece, né, nessa movimentação em maiores amplitudes, seja em abdução, seja em flexão, ou seja associado à rotação interna mais a flexão, nós aproximamos esse depósito de massa óssea, essa cabeça não tão esférica, da borda do acetábulo, lá onde tem o lábio glenoidal que eu falei agora há pouco. E esse impacto, no início, obviamente, esse contato, ele pode não te gerar nenhum tipo de dor, mas ao longo do tempo, esse impacto pode ir desgastando essa cartilagem, a ponto de você comprometer a articulação, comprometer a parte óssea, a parte subcondral, e aí sim começar a gerar alguns tipos de dores. Então vamos, inclusive, falar sobre alguns exercícios para reduzir essa possibilidade. A primeira coisa que você precisa ter em mente, se você tem algum tipo de dor específico com essas características, e a dor com essas características, né? Quais são então os principais sintomas com essas características do impacto? A dor ela é mais localizada na virilha, a pessoa coloca a mão na virilha, nesses tipos de movimentos principalmente, seja em grande abdução, seja em flexão com rotação interna, ou se for um impacto posterior, com um movimento
mais posterior, né? No caso, uma grande extensão com rotação externa. Não tão frequente esse impacto posterior. Esse impacto anterior um pouco mais frequente, como eu estou falando. Agora, estou falando então do impacto do tipo Kahn. Existe também uma possibilidade de você desenvolver um impacto do tipo pincer, né? Uma outra possibilidade. Qual que é esse? Eu retiro a massa óssea daqui e agora a massa óssea nesse caso é como se ela estivesse mais na região do seu acetábulo, nessa parte antero-superior. O que significa isso? Que da mesma maneira, por mais que você não tenha essa deformidade no seu fêmur ou no seu colo do fêmur, mesmo assim você vai aproximar seu fêmur. Olha lá, inclusive está chocando ali, né? Ela está sendo espremida naquela região. Por quê? Reduzimos o espaço da articulação. Temos então um contato do fêmur com o seu acetábulo. E existe o terceiro tipo, então vamos lá. O impacto do tipo Kahn, do tipo pincer, do tipo Kahn, então, no fêmur. Do tipo pincer, quando o seu acetábulo tem esse formato, até ele acaba ficando um pouco mais retrovertido. Retrovertido, cuidado que não é então a retroversão do quadril ou da pelve que nós falamos mais frequentemente. Então é uma retroversão do seu acetábulo, é como se ele tivesse virado um pouco mais para trás, que é o do tipo, nesse caso, pincer. E agora o terceiro e último do tipo misto. O que é o impacto do tipo misto? Você tem as duas possibilidades, como se tivesse então nesse caso um quadril mais nessa posição, um colo do fêmur também nessa posição. Ou seja, esse inclusive é o mais frequente, cerca de 80% das pessoas que desenvolvem um tipo de impacto é do tipo misto, e observe que da mesma maneira nós teremos uma aproximação muito grande dessas estruturas ósseas, gerando um maior risco de comprometimento das estruturas cartilaginosas, fibrocartilaginosas dessa região. Professor, quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são dores aqui na região da virilha, quando você fica muito tempo sentado, por exemplo, e inclusive começa a ter um comprometimento das atividades funcionais, por exemplo, sair do carro, né? Você vai sair do carro, começa a ter um comprometimento, muito tempo sentado ou muito tempo em pé, né? E um travamento do quadril, principalmente quando você faz movimentos em grandes amplitudes. Esses são os principais sintomas que as pessoas se referem, como eu mencionei, um pouco mais próximo da virilha ou com a mão em C, mais ou menos nessa região. Elas falam, olha, tá me doendo essa região, porque é o formato aqui, inclusive, da própria borda do acetábulo. Então ela coloca a mão em C. Isso que as pessoas acabam sentindo nesses movimentos. O diagnóstico é dado, seja por exames de imagem ou por exames clínicos, onde o médico ou a pessoa especializada nisso faz um movimento para gerar o próprio impacto. E na maioria das vezes está relacionado a essa flexão do quadril, a uma rotação interna e uma adução, gerando essa aproximação e a dor referida aqui nessa posição. Então pode ser clínico, o ideal é que seja exatamente isso, clínico e um exame de imagem para diagnosticar isso, mas veja só, e aqui vem o ponto principal. Um percentual muito pequeno das pessoas que têm esse tipo de dor são indicadas à cirurgia. Então o tratamento aqui nesse caso, ele sempre é indicado o tratamento inicial, pelo menos, tratamento convencional, com exercícios físicos, com fisioterapia ou com fisioterapeutas, ou partindo aí então com os nossos profissionais de educação física. Agora, quais então são os exercícios indicados nessa situação? E aqui eu trouxe 5 exercícios para vocês pensarem nesse conjunto muscular, o fortalecimento, estabilidade dessa articulação e redução dessas dores relacionadas à artrose do quadril e que pode estar associada ao impacto femoroacetabular. O primeiro exercício é a abdução com mini band ou com uma TheraBand, como está aqui no caso, mas o foco principal, atenção, porque não é exatamente no exercício que você vai escolher, porque você vai precisar verificar aí se você tem a mini band ou tem uma TheraBand, ou tem no caso, inclusive, se tem um crossover que você pode utilizar também esse movimento de abdução, ou ainda deitado com caneleira. Independente do movimento em si, a atenção aqui que eu quero que você preste é sobre o músculo principal. Porque o músculo em si, ele não sabe que movimento você está executando, né? Inclusive, se você está fazendo com a mesma posição, com o joelho estendido, com a mesma sobrecarga, o músculo simplesmente vai contrair e relaxar. E o foco aqui, então, que eu quero que você tenha em mente, independente do exercício em si, nesse momento, é no músculo glúteo médio. Esse músculo que aqui está. Observe que as fibras e o posicionamento dele permite que ele faça principalmente o movimento de abdução. É esse o principal movimento do glúteo médio. Então, nesse caso, o primeiro exercício é simplesmente a abdução com mini band
ou com um TheraBand, como eu fiz aqui agora. Claro que a intensidade do exercício, a intensidade do miniband, do TheraBand, vai depender de cada cliente, por isso que a sua orientação é o principal. A ideia aqui então é estabilizar e gerar esse movimento de abdução. Aqui inclusive essa TheraBand está firme, né? Uma TheraBand um pouquinho mais grossa. Foco principal, glúteo médio, e até onde você vai fazer esse movimento de abdução. Atenção, porque se você de repente realizar um movimento muito amplo, pode ser exatamente o gatilho de dor do seu cliente. Então a ideia é que você faça esse movimento ou oriente esse movimento dentro de um limite aceitável, de um conforto articular, porque esse movimento pode, dependendo do posicionamento, dependendo do tipo de impacto que ele tenha, dependendo do desgaste no quadril, esse movimento pode ser um pouco doloroso. Então, faça com bastante cuidado, com estabilidade, quadril estável. A ideia aqui então é exatamente uma perna no solo estável, pode fixar as mãos, estabilizar para fazer aí sim a abdução com miniband ou com TheraBand, ou ainda inclusive, como eu mencionei, com um cabo puxando você naquela direção. Prefiro nesse caso inclusive que o seu pé ele vai exatamente para a sua lateral ou levemente para trás nessa abdução. Ele faz a abdução levemente para trás. Por quê? Atenção para o formato e o posicionamento do glúteo médio, onde você consegue inclusive uma melhor ativação desse músculo, porque ele tem mais fibras posteriores. Então, para ativar toda essa região, esse movimento levemente mais para trás, em extensão e em abdução, você vai atingir esse músculo em cheio. Então, esse é o primeiro exercício. O segundo movimento é o movimento de ostra. Qual que é esse movimento? Com o seu quadril levemente fletido, assim como está nessa posição. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um título de um artigo muito interessante também, que mostrou que esse exercício é um dos que mais ativam glúteo médio e que reduzem a ativação do tensor da fáscia lata, né, proporcionalmente. Então, baixem esse artigo também, procurem esse artigo, leiam também, porque é mais uma possibilidade de você entender os benefícios desse movimento de ostra. Qual que é o movimento? Nessa posição, tronco alinhado, a ideia é que o seu quadril fique estável nessa posição que aqui eu estou, e você vai fazer essa abertura. Abertura, em qual amplitude, professor? Na amplitude que o seu cliente tenha, inclusive sem que ele desloque o quadril para trás. Então, nessa posição, mantém, e ele vai fazer o movimento dentro da sua amplitude. Lembrem-se, a ideia é que você aumente a mobilidade, aumente a amplitude do movimento, mas claro, respeitando inclusive essa sensação. A ideia é fortalecer, gerar aqui um fortalecimento, força muscular, hipertrofia de repente, mas dentro desse padrão mais seguro, mais sem dores do seu cliente, ok? Mais uma posição aqui então, ostra. Esse foi o segundo exercício. O terceiro movimento é a ponte, inclusive auxiliada aqui pela miniband ou TheraBand, como eu estou mostrando hoje para vocês. Nesse movimento você fica em decúbito dorsal, ou o seu cliente aí no caso, aquele que tem algum tipo de incômodo. Vamos lembrar que esses exercícios, claro que eles podem ser usados com pessoas assintomáticas, mas aqui pensando em pessoas que referem-se dor nessa região do quadril, como nós mencionamos. Nessa posição você vai fazer a elevação do quadril e aproveitar para trabalhar os abdutores e rotadores externos. Então nesse caso nós estamos trabalhando glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, além de outros músculos que ali estão, mas esses são os músculos principais, o foco desse movimento agora que eu estou aqui mencionando. Esse foi então o terceiro movimento. O quarto exercício é a elevação pélvica. Por que eu estou sugerindo a elevação pélvica, inclusive? Que é um movimento bastante polêmico muitas vezes. Algumas pessoas, alguns professores acreditam que ele não é tão efetivo, mas veja como ele é importante, vários movimentos, você ter a oportunidade de orientar outros movimentos que não somente os convencionais. Na elevação pélvica você tem grande intensidade de contração de glúteo quando o seu quadril está alinhado. Então lembre-se que nessas posições, como nós já mostramos anteriormente, com o quadril fletido, com a rotação interna também do seu quadril, isso é o que gera essa aproximação. Que, inclusive, eu posso confessar para vocês aqui que nesses movimentos, exatamente nesse movimento que eu acabei de fazer, flexão do quadril mais essa rotação interna, eu sinto um leve pinçamento aqui nessa região. É muito provável, não fiz diagnóstico,
mas é muito provável que eu tenha algum tipo de desgaste de artrose aqui no meu quadril. E por que eu estou sugerindo esse movimento então? Porque se você vai realizar agachamento, que inclusive nós já vamos fazer, é o 5º movimento, é o agachamento, mas o 4º movimento é a elevação pélvica, por quê? Porque você consegue controlar o quanto você desce e a máxima intensidade do movimento está quando o seu quadril está alinhado, ou seja, quando ele está alinhado nessa posição, quando ele está alinhado é quando há grande contração de glúteo e aqui um baixíssimo risco de impacto femoroacetabular. Então olha que interessante, essa é a posição mais confortável para a maioria das pessoas, aqui é onde a gente tem uma boa congruência do quadril. Então nesse caso eu faço o movimento até onde o meu cliente consegue ter bastante controle e nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de dor, e a contração acontece quando o seu quadril ele vai, a congruência do quadril, né, o fêmur e o acetábulo vai ficando numa posição mais de menor risco, podemos dizer assim. Então, com essa extensão há um menor risco, mas há uma ótima contração, principalmente do glúteo máximo. Então esse é um 4º exercício que você pode usar, inclusive, veja, em qual intensidade eu vou realizar. Mais uma vez, isso fica a seu critério e depende de cada aluno, depende de cada organização e periodização de treino. Mas é um ótimo exercício, pensando nesse risco e benefício para aqueles seus clientes que sentem incômodos no quadril. Esse é o 4º exercício, então, elevação pélvica. O 5º e último exercício é o agachamento. E veja só, mas é um agachamento bem orientado, com algumas precauções que você deve ter enquanto profissional na orientação desse ótimo movimento, um movimento extremamente funcional. Todos nós sentamos, seja no sofá, seja numa cadeira, seja no vaso sanitário, então a gente precisa de apenas orientações para que esse movimento seja com o menor risco possível de aumento de dores na região do quadril. E como eu mencionei anteriormente, você pode ter o impacto femoroacetabular do tipo can, pincer ou misto, e observe que os movimentos que a sua perna, nesse caso aqui mais especificamente o seu quadril, está em adução com flexão e rotação interna, é quando nós aproximamos essa estrutura do colo do seu fêmur à borda do acetábulo de uma maneira mais fácil, seja aqui nesse caso na parte anterior ou quando nós fazemos um impacto na região posterior, como com uma abdução, rotação externa e essa extensão do quadril, também podendo gerar um impacto aqui posterior. Como nós fazemos então para manter uma qualidade, para reduzir os riscos nesses movimentos? Você deve então evitar esses limites articulares durante o exercício com aquele seu aluno que tem algum tipo de dor. Por exemplo, se você vai realizar um movimento com os seus pés fechados, seja durante um agachamento ou em um afundo, cruzando o joelho para dentro, assim nessa posição como eu estou mostrando agora, eu estou repetindo o mecanismo de lesão, o mecanismo de dor que muitas vezes o seu cliente pode ter. Ou seja, a flexão do quadril, a rotação interna e a adução. Eu estou reproduzindo esse mecanismo de dor. Então, inicialmente, verifique, avalie se essa é realmente, se esse é o mecanismo de dor, se isso incomoda o seu cliente, e aí você vai evitar, seja essas posições mais fechadas, ou seja as posições mais abertas, como num agachamento sumô. Então, de uma maneira geral, o meio do caminho é onde você, na maioria das vezes, vai ter um conforto maior na articulação do quadril. Minha sugestão também, inclusive, é que você limite a amplitude do agachamento. Não deixe com que o seu cliente faça um agachamento muito baixo. Use bancos, inclusive eu poderia colocar até aqui outros acessórios ou alguma coisa que deixasse ele um pouquinho mais alto, ou a própria inclinação do banco é também mais uma possibilidade para que o seu cliente apenas encoste o quadril, o glúteo e já suba. Observe que a amplitude fica reduzida, por quê? Porque nas amplitudes máximas, quando você está de maneira mais profunda ou chega a fazer cócoras, é onde você gera a maior possibilidade daquele impacto e desenvolver aquela dor específica. Então, em um momento, vamos dizer assim, transitório, às vezes, dependendo do desgaste no quadril do seu cliente
não é tão transitório assim, você vai precisar tomar essas precauções para sempre, mas para algumas pessoas, pelo menos momentaneamente, é necessário reduzir um pouco essas amplitudes, não realizar um agachamento tão baixo, limitando ele dessa maneira, e nem com os pés muito próximos e nem tão afastados num agachamento sumô. São cuidados que você tem que ter, e cuidados, observe, são cuidados individuais. Ah, mas o meu cliente, qual que é a melhor amplitude para o meu cliente? Não sei, porque você precisa, inicialmente, identificar, avaliar o que gera esse gatilho de dor no quadril dele. De uma maneira geral, amplitudes médias com as pontas dos pés apontadas ligeiramente para fora e os pés ligeiramente afastados também do que essa largura da pelve é uma boa possibilidade para você gerar menos risco para o quadril, inclusive reduzindo as amplitudes. Você pode sim sobrecarregar bastante para que haja um fortalecimento, uma hipertrofia desses músculos do complexo posterolateral, isso é fundamental, mas com uma amplitude reduzida de movimento. Então terminamos 5 movimentos específicos, 5 movimentos bastante indicados para pessoas que estão ali com um pouco de sintomas, com algumas dores, com desconfortos no quadril e aquelas que querem fortalecer e gerar mais saúde para a articulação do quadril. Se você gostou desse vídeo, fica aqui o meu pedido para você dar um like, se inscrever no nosso canal e também, se você tem pessoas conhecidas que sofrem desse tipo de dor, de desconforto, encaminhe para elas, faça com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas para que a biomecânica seja cada vez mais aplicada no nosso dia a dia e nos exercícios físicos.